amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e falo mais uma vez aqui de... Hoje estou falando aqui do Hospital Marcílio Dias, no Meia, Rio de Janeiro, uma urgência aí familiar, atendendo a minha sogra com probleminha de saúde, mas hoje é domingo. Hoje é domingo, a minha sogra já está socorrida, está medicada, tudo sob controle, mas hoje é dia de jogão. Hoje é dia de clássico, Vasco e Flamengo, Vasco e Império do Mal, né? E eu tenho muita fé na vitória de hoje, porque o time tem condições para isso. Mas não quero falar nisso, não. Quero falar sobre um assunto muito delicado, grave, e que as autoridades precisam estar atentas para os acontecimentos. Mas antes de falar sobre isso, quero fazer aquele pedido de sempre. Quem ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral pra gente, se inscreve, aciona aí o sininho das notificações. E não pode esquecer também de curtir, dar aquele joinha, aquele like, comenta, compartilha, interage com a gente, ajude o nosso canal a crescer. Tá bom, gente? Então, eu quero hoje tocar num assunto muito delicado, tá? Veja bem, Vasco e Botafogo são os dois times que não assinaram o contrato de transmissão dos jogos com a Rede Bandeirantes, né? O Vasco e o Botafogo assinaram o mando de seus jogos para serem transmitidos pela Cazé TV. Pois bem, o que acontece? Se houver uma final do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo, a Rede Bandeirantes, junto com a Federação, a FERJ, não vai transmitir. Quem transmite é a Cazé TV. Ou seja, eles precisam fazer algo para que não aconteça para eles isso, Vasco e Botafogo na final, tá? Então o que aconteceu? Ontem, nessa rodada do campeonato, ontem, sábado, 2 jogos para a gente prestar atenção. Fluminense e Bangu. Fluminense e Bangu, com mando de campo para o Bangu. O Fluminense, com essa super máquina, com Germancano, candidato a jogador do ano da FIFA, com Paulo Henrique Ganso, com toda a sua maestria, genialidade, né? Sapecaram uma goleada de 5-0 no Bangu. No Bangu que estava assim há 1, 2 rodadas atrás, disputando uma das vagas nas semifinais. Ou seja, não é um time bobo. É um time que vem jogando um futebol razoável. E levou de 5-0 do Fluminense. Vamos lá, vamos para outro jogo. Madureira e Volta Redonda em Conselheiro Galvão, mando de campo do Madureira. Tá? Todos sabem que o Madureira sempre, tradicionalmente, é um time muito difícil. É um time já tradicional aqui no Rio de Janeiro e difícil de ser batido, principalmente em Conselheiro Galvão. Pois bem, o Volta Redonda com essa super máquina que o Volta Redonda é, um time que vem disputando grandes campeonatos, que vem revelando grandes talentos do futebol, que vem mostrando um futebol mágico, sapeca uma goleada de 6-0. 6-0 no Madureira, na casa do Madureira, com 3 gols desse gênio chamado Lelê. Gênio. Gente, isso é preocupante, porque com essa vitória do Volta Redonda por 6-0, automaticamente já tirou um dos dois. O Vasco ou Botafogo já está fora. Então, com esses 2 resultados de ontem, ficou impossível ter uma final entre Vasco e Botafogo. Ou seja, alô Ministério Público, alô STJD, alô Polícia Federal, não estou acusando. Estou levantando uma suspeição. Muito suspeito isso que aconteceu ontem. As 2 maiores goleadas do campeonato, 6-0 e 5-0. Volta Redonda em cima do Madureira e o Fluminense em cima do Bangu. Muito estranho. Nenhum time do mundo vai chegar em Conselheiro Galvão e meter 6-0 no Madureira, mas o Volta Redonda conseguiu isso. O Volta Redonda, que pulou para 3º lugar e já eliminou o Vasco e Botafogo. Acabou com a possibilidade de uma final entre Vasco e Botafogo.
Alô, Federação do Estado do Rio de Janeiro. Estou levantando aqui uma suspeição, não é uma acusação, tá bom? Que as autoridades vejam isso e tenham atenção no que está acontecendo no futebol aqui do Rio de Janeiro, tá? Era esse o recado rápido que eu tinha hoje. Repito, estou aqui no hospital atendendo, socorrendo a minha sogra, mas fiquei muito preocupado com isso de ontem, tá? E nada tira da minha cabeça que esse campeonato está tendo algumas coisas estranhas acontecendo por trás dele. Tá bom, gente? Aquele abraço para todos, vamos torcer. Daqui a pouco estou voltando para Angra e quero assistir o jogão ainda lá na minha sala, tomando aquela água gelada, torcendo muito por uma vitória do nosso Vascão. Saudações vascaínas, aquele abraço, fiquem todos com Deus. Fui!